Jesus, como é bom estar mais um dia aqui com vocês para nossa leitura de Provérbios, tendo tantos ensinamentos. Não canso de dizer, né? Esse livro, ele é um livro de ensinamentos práticos para as nossas vidas, e como é bom estar aqui nesse momento de devocional, de devoção a esse Deus, né, que deixou tantas instruções para nós. Vamos começar orando? Gente, eu já quero aqui, né, pedir desculpas para vocês se acaso tiver algum barulho, alguma interferência, tá bom? Eu gosto sempre de avisar, né, que nós estamos em construção, então é normal um barulho ou outro. E para que vocês, conforme eu gesticular minhas mãos, né, vocês vão ver algumas marcas aqui, ó, minhas unhas estão não é suja, é tinta, tá? Não é sujeira, é tinta, não quer sair, porque ontem também andei colocando as mãos aí nas coisas da obra, tá vendo até aqui, tá bom? Mas é tinta. Vamos orar para que o Senhor venha nos instruir em sabedoria e em entendimento aquilo que Ele tem para nós, amém? Senhor, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que aqui eu dou início a essa live, Senhor, a esse momento, Pai, de comunhão, a esse momento de devoção, Pai, na Tua presença, Senhor. Pai, eu quero te pedir que a Tua presença de sabedoria, ela venha estar conosco, Pai, ela venha estar aqui comigo, com os meus irmãos, Pai, que estão aqui agora, com quem vai entrar, com quem vai ver mais tarde. Senhor, que a Tua presença, Pai, esteja em nosso meio, Senhor. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse provérbio 22, ele é muito prático, né? Aqui nem vai precisar de muitas explicações, interferências, porque ao ler você já consegue entender muita coisa sobre ele, porque ele é muito prático. E tem até algo aqui, né, que a gente cansa de dizer: ensina a criança no caminho que ela deve andar. É esse Provérbios 22 que fala sobre isso. Amém? Vamos na nossa leitura? O nome do título é A Cura Vem pela Disciplina. Ter boa reputação é melhor que tirar a sorte grande. Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro no banco. Ou seja, ele preza pela reputação dele. Ele preza por aquilo que as pessoas veem, né, na vida dele. Aqui ele está ensinando o filho dele, né, a ter esse princípio de falar: olha, você precisa honrar, você precisa prestar atenção nas suas atitudes, porque as pessoas estão te observando, as pessoas estão te vendo, elas estão te olhando, presta atenção. O rico e o pobre são iguais nisto. O Eterno criou os dois. Tanto o rico quanto o pobre são obras divinas, obras de Deus. O prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. O insensato entra de cabeça e acaba detonado. A pessoa que é prudente, ela vê a confusão, ela vê algo ali que vai até às vezes manchar a reputação dela, como está no versículo 1, ela dá um jeito de sair daquilo. Ela dá boa tarde, Ninho, Pai Senhor. Ela dá um jeito de sair daquilo, porque ela é prudente. Mas o imprudente, ele mergulha de cabeça na confusão. A recompensa da humildade e do temor a Deus é a fartura, honra e vida. O caminho do perverso é perigoso e os caminhos do perverso é perigoso e esburacado. Se você não quer perder a vida, fique bem longe, ou seja, seja sábio e fique longe de gente perversa. Mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Aqui é aquele famoso, né, provérbios que a gente escuta sempre: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Só que nessa versão aqui da Bíblia, a mensagem, ela fala desse jeito, né? E eu achei bem interessante. Mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Os pobres são dominados pelos ricos. Quem toma emprestado fica na mão deles.
Quem semeia o pecado colhe a desgraça, pois todo mal se voltará contra ele. As mãos generosas são abençoadas, porque repartem o que tem com quem precisa. Gente, aqui é um princípio, né? Quem reparte o que tem com quem precisa é abençoado. A gente tem que entender que Deus, ele opera no sentimento de abundância. O sentimento de escassez que não te permite você dividir as coisas, que não te permite enxergar a situação do próximo, isso traz miséria para a sua própria vida. Olha que, vou ler de novo, ó. As mãos generosas são abençoadas e ele fala o motivo, porque repartem com quem precisa, ou seja, quanto mais você reparte com quem precisa, mais Deus te abençoa, mais o Senhor tem para te dar, né? Quem retém aquilo que o Senhor entrega na mão dele, acaba nele, fica nele, acabou. Agora, quem reparte, o Senhor tem mais, o Senhor tem sempre algo para entregar com quem reparte. Mande embora quem gosta de confusão, e as coisas se acalmarão. Isso vai pôr um fim nas brigas e insultos. Mande embora quem gosta de confusão. Tem horas que você tem que tirar mesmo pessoas, situações, coisas da sua vida. Tem horas, né, como foi no provérbio que a gente leu ontem, tem horas que a gente tem que fazer uma boa análise e lançar fora aquilo que nos traz confusão. Tem horas que a gente tem que analisar a vida em todas as áreas e falar, não, isso aqui já tá me gerando confusão, e lançar fora. Porque o insensato, ele não sossega enquanto ele não vê confusão. E se você é sábio e você tá se desviando desse caminho do insensato, uma hora ou outra você vai cair na tentação do insensato. É por isso que Salomão fala pro filho dele, né? Ontem a gente viu isso. O bom líder, ele analisa com sabedoria, né? E depois dessa boa análise, ele lança fora. E aqui, de novo, ele vai fazendo isso, ó. Mande embora quem gosta de confusão, e as coisas se acalmarão. Tem que fugir, não adianta. Tem coisas que se a gente bater de frente, a gente que acaba se sujando, a gente que acaba se expondo, enquanto que o outro, o insensato, o que gosta de arrumar confusão, já é a fama dele aquilo ali mesmo, e para ele tanto faz estar metido mais em alguma confusão ou não, tanto faz como tanto fez. Mas aqui como fala, né, vou ler o versículo 1 de novo. Ter boa reputação é melhor que tirar sorte grande. Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro no banco. Ou seja, ele está falando da sua reputação. Então, para quem já gosta de confusão, uma coisa a mais, uma coisa a menos, tanto faz. Tanto faz para ele. Agora, para você que zela pela sua reputação, que está ali todos os dias, regando, plantando, aos pouquinhos, faz muita diferença ter sua reputação manchada por alguém insensato. Melhor ter paz do que razão, exatamente. Melhor ter paz do que razão. O Eterno, vou ler o 11, tá? O Eterno ama quem tem um coração puro e sincero e considera amigo quem expressa a graça de Deus ao falar. Olha isso, gente. Deus considera amigo. Deus chama amigo quem expressa a graça ao falar. Você quer ser amigo de Deus? Expressa graça ao falar. Sabe o que é graça? Favor imerecido. É isso. A pessoa não merece, mas você é gracioso. A pessoa não merece, mas você é amoroso. Foi aquilo que eu falei ontem, né? Salomão, ele bate às vezes na mesma tecla, mas é aquele método de ensino. Você vai decorar e você vai aprender. Então, foi aquilo que eu falei ontem. Às vezes, para desmontar uma pessoa, você precisa amar ela. Foi a estratégia que o Senhor me deu com uma pessoa muito difícil na minha vida. E a partir do momento que eu me posicionei, né, através de um direcionamento do Espírito Santo, tratando aquela pessoa em amor, as coisas mudaram. Graça é favor imerecido. Você quer ser achado amigo de Deus? Trata as pessoas com graça. O Eterno considera amigo quem expressa a graça de Deus ao falar. Os olhos do Eterno guardam o conhecimento com zelo. Eu vou trocar a palavra eterno por Deus, tá? Pra gente saber que é de Deus que a gente tá falando. Os olhos de Deus guardam o conhecimento com zelo.
mas ele quer distância da mentira e da falsidade. O preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Ele diz: tem um leão à solta, se eu sair, vou ser devorado. Ou seja, quem é preguiçoso, ele sempre vai arrumar uma desculpa para não fazer. Sabe pessoas que você nunca vê ela nos bastidores? Ela sempre quer estar na evidência, porque os bastidores dá trabalho. Os bastidores dá trabalho. Gente, para um show, para um espetáculo, para um projeto bem sucedido, para uns filhos bem arrumados, né? Vamos colocar no nosso cotidiano, filhos bem arrumados, alimentados, dá trabalho. Aí o pessoal só vê lá os meninos bonitos, mas quem tá nos bastidores? Os filhos só vê lá, né? O povo só vê lá a casa bonita, mas quem tá lá na obra? As pessoas só vê lá o espetáculo, mas quem tá nos bastidores? E aí tem pessoas que só querem a evidência daquilo que é bonito, daquilo que é legal, mas fica dando desculpa para não fazer o que tem que ser feito, né? O preguiçoso arruma desculpa, sempre tem um leão à solta, se eu sair vou ser devorado. Ai, gente, isso aqui me dá uma preguiça. Eu tenho preguiça de gente assim, preguiça de pessoas assim, me desculpa, mas é a verdade. Pessoas que não querem arregaçar as mangas e se dispor e fazer o que tem que ser feito. Às vezes, você tem que... Olha, eu entendi isso. Para quem quer fazer, ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Quem não quer fazer, arruma desculpa. Às vezes, a gente tá limitado mesmo em fazer algo, alguma coisa, né? A gente não é... Às vezes, a palavra não é nem limitado. Às vezes, a gente coloca a prioridade em outro lugar. E tá tudo bem, tá bom? A gente tem que ir mesmo, igual eu falei ontem, né? Você sabe onde você quer estar daqui 5 anos? Então, a gente tem que ter prioridades. Para eu conseguir chegar onde eu quero chegar daqui 10, 20, 30 anos, eu tenho que ter prioridade hoje. Então, às vezes, a gente está limitado em não conseguir fazer alguma coisa. Porém, o preguiçoso, ele arruma desculpa para tudo. Fulano, você pode? Não, não posso. E amanhã não posso. Ah, e depois não dá. Ih, não dá. Ah, tô gripado. Ixi, se eu sair, vou pegar gripe. Olha isso. Olha o tempo como tá. Ih, vai chover. Ele arruma desculpa. E já não é de agora. É desde a época de Salomão. Então, isso aqui não é novidade. Não é novidade. O 14. A sedução da mulher devassa é uma armadilha perigosa. E se você tiver dado as costas para o eterno, com certeza cairá nela. A armadilha da mulher devassa. Foi aquele capítulo que a gente leu, não vou me recordar, mas ele fala bem como que a mulher devassa, ela chega na vida. Ou seja, o pecado, vamos usar a tipologia do pecado, tirar da mulher? O pecado devasso é uma armadilha perigosa. Eu vou bater na mesma tecla, porque Salomão bate na mesma tecla. Não flerta, não namora com o pecado. Gente, para vocês que estão chegando agora, eu avisei no início da live. A minha mão, as minhas unhas estão aqui, ó, marcadinhas, né, de preto, de marrom, mas é tinta, não é sujeira, tá? É tinta, que ontem eu tava aqui com a mão na obra, tá? Só pra avisar. Vou ler o 15. Os jovens são propensos a tolices, são inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. Ou seja, não é papel dos jovens ter disciplina. É papel dos mais velhos disciplinar os jovens. Porque a palavra já está falando. Os jovens são propensos a tolices. Por quê? Pela falta de maturidade. Né? Adolescente, jovem, a juventude não tem maturidade. A maturidade ainda não faz parte da vida deles. E tá tudo bem. É um processo. Ninguém nasce maduro. Ninguém entende tudo da vida. Mas é papel daqueles que já passaram pelo caminho da disciplina para eles. A disciplina é um ótimo remédio, ou seja, se eu já tenho maturidade em alguma área, o que eu estou fazendo com essa maturidade? Eu necessariamente tenho que ensinar um jovem tolo, porque faz parte da adolescência, da juventude ser tolo. Eles não sabem tudo. Gente, talvez se alguém tivesse pego na minha mão, né? Eu mais jovem, tivesse com paciência, principalmente com pessoas difíceis. Aprenda a ser paciente com pessoas difíceis. E eu era uma pessoa muito difícil. Eu era uma pessoa difícil de ser amada, difícil.
Se alguém tivesse pego na minha mão e falado, vem, caminha comigo, com paciência e amor, talvez eu não tivesse feito tanta burrada, né? Então hoje eu olho para as pessoas que tinham o mesmo temperamento que o meu, que tinham as mesmas atitudes que a minha, eu consigo olhar para elas com graça, com amor. Eu consigo talvez até pegar elas e falar, vem, caminha comigo. E esse é o nosso papel, né? Porque o papel do jovem, como aqui já tá falando, é ser tolo. Vamos lá, vamos pro 17. Gente, aqui a Bíblia, a mensagem, ela vai começar de novo a fazer o que eu falei para vocês, né? Essa versão, ela junta os versículos unificados num só. Então, agora eu vou ler do 17 ao 21. Ouça minha sabedoria. Guarde no coração tudo o que eu ensinar. A doçura dela invadirá a sua vida. E ela será muito importante para ter certeza de que base está firmada o eterno. Ou seja, a sabedoria, é para você ouvir e guardar a sabedoria, porque ela será doçura na sua vida. Vamos lá. E ela será muito importante. Para ter certeza de que sua base está firmada no eterno, vou apresentá-la a você agora. São 30 excelentes princípios, diretrizes testadas e comprovadas. Ou seja, Salomão não está falando de algo que ele não vivenciou ou que ele não viu o pai dele, né, fazendo. Porque aqui Salomão, ele traz um pouquinho da vida de Davi, se você prestar atenção nos provérbios. Acredite, são verdades que funcionam, são dignas de confiança para quem precise. Não pise nos pobres só porque são pobres. E não use sua posição para explorar o fraco. Porque o Eterno viverá em defesa deles. Deus, ele vai sempre defender o oprimido. Então não seja você o opressor. É isso que ele está falando aqui. O Eterno tirará a vida de quem lhes tirou para devolver a eles. Não seja você, não venha de você a opressão. Não ande com gente que só cria confusão. Ele bate na mesma tecla. Não ande com gente que só cria confusão. Fique longe de quem tem pavio curto. Mais uma vez, tira fora da sua vida. Manda embora. Não fica perto. Volto a dizer aquilo que eu já venho falando para vocês aí há uns dias. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você anda com gente que tem pavio curto, você uma hora ou outra vai explodir. Não anda com esse tipo de gente. Traz para sua mesa pessoas... Gente, sabe o que eu aprendi? Uma vez o Espírito Santo falou para mim isso. Pessoas que eu admiro, pessoas que o Senhor colocou na minha vida e eu estava pensando nelas e Deus falou para mim. Essas pessoas que eu coloquei na sua vida, elas apontam o destino que eu tenho para você. Então, olha, tenha como referência na sua vida pessoas que você admira, que você fala, cara, eu não tô ainda nesse nível, eu não sei fazer o que ela faz, eu não sei, eu não estou aonde eu gostaria de estar, mas traz essa pessoa para perto, chama ela para conviver com você, pega, ela já trilhou um caminho aberto, ela já tem um caminho aberto para você, cola nessa pessoa, traz para perto. E ele fala, fique longe de quem cria confusão. É verdade, vamos pedir sabedoria para o Senhor, para lidar com os desafios da vida. E são muitos, viu, gente? E são muitos todos os dias. Todos os dias a gente tem algo na nossa vida para enfrentar. Todos os dias, alguma área da nossa vida, nós precisamos ter sabedoria. E ele fala aqui, ó, fica longe de quem tem um pavio curto. Porque é contagioso. Olha o que ele fala. Porque é contagioso. Você ficará igual. E isso fará muito mal a você. Resumidamente, né? Não aposte em coisas como o pote de ouro no fim do arco-íris. Ou seja, não aposte em coisas fantasiosas. Jogo de tigrinho, aposta, não sei o que lá. Não faz isso. Não investe seu dinheiro em coisas fantasiosas. Dando como garantia a sua própria casa. Piorou, né? Dando como garantia a sua própria casa. Chegará o momento de pagar a dívida e você ficará só com a roupa do corpo. Meu Deus. Aqui ele tá falando sobre investimentos, né?
Não altere os limites da propriedade demarcado há muito pelos seus antepassados. Aqui eu não tinha entendido direito esse 28, fui ler em outras versões. Aqui ele tá falando assim, né? Não altere os limites estabelecidos pelas pessoas que já trilharam, ou seja, os seus antepassados, o seu pai, o seu avô. Não faz isso, não altere os limites que eles já colocaram, porque se eles colocaram esses limites, eles sabem, é aquela coisa, né? Se tem placa, é porque tem história. Gente, você vai num lugar, você vê uma placa meia estranha, é porque ali tem história. Desconfia. Então, não altera as regras, os limites que os seus antepassados já colocaram. Se está ali, é para boa convivência, né? E eu falo isso, não sei porque o Espírito Santo está trazendo isso, mas vamos lá. Eu falo muito isso sobre igreja. É um pouquinho duro e difícil que eu vou falar isso agora. Porém, a igreja, ela tem, né, ali os seus ensinamentos, ela tem ali as suas regras, né, para boa convivência dos seus membros. Não altera isso. Se está ali, né? Se está ali, é para boa convivência. A lei, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente lê lá o Levítico, antes eu ficava muito assim, nossa, para que tanta lei? Mas por que Deus colocou isso ou aquilo? E eu entendi. Uma vez o Espírito Santo falou para mim, é para sua própria proteção. Porque vocês são todos tolos. É para sua própria proteção. A lei não é para me oprimir, é para me proteger. Então, se tem alguma lei, alguma regra aonde você convive, no seu serviço, na sua igreja, né, no seu ambiente, respeita essa lei. Respeita, é para boa convivência. Às vezes a gente não pode estar de acordo com tudo, gente. Nós somos seres humanos, né? Como eu já falei aqui, isso em outra live, não lembro mais em que contexto. Mas nós somos seres humanos, a gente pode não estar de acordo com tudo, mas tente pelo menos entender o porquê que a liderança colocou essa regra, o porquê que tem, né, esse preceito. Quem sabe assim você consegue cumprir. Como a gente já leu, né? A gente consegue cumprir, a gente consegue viver a ordenança a partir do momento que a gente entende. Porque muitas das vezes nós somos rebeldes com coisas porque nós não entendemos, não nos colocamos no lugar do outro, não entendemos o princípio daquela lei e aí a gente acaba caindo no quê? Na rebeldia. Gente, não cai no pecado da rebeldia. Para Deus é terrível, eu já falei isso aqui em live. Lúcifer foi rebelde. Esse foi o princípio da queda dele. A rebeldia, a palavra fala que ele vendia em seus comércios, ou seja, ele foi trazendo pessoas aos poucos, pessoas não, me desculpa, os anjos aos poucos para o lado dele. E quantas vezes nós, sem perceber, fazemos isso? Porque eu não estou de acordo com alguma coisa, porque eu não estou de acordo com alguma lei que foi estabelecida lá atrás pelo meu familiar, pelo meu pastor, pela minha igreja. E aí eu falo assim, poxa, você viu aquilo ali? Não tô de acordo, não. Aí, junto com mais um, junto com mais outro, quando eu vou ver, eu tô em rebelião. Eu tô em pecado. Não caia nesse pecado, porque ele é tentador. Sabe por que esse pecado é tentador? Porque fala muito da nossa razão própria. E tudo que fala da nossa razão própria é tentador. E aqui, Salomão tá falando pro filho dele. Não altere os limites da propriedade demarcados há muito pelos seus antepassados. Ou seja, não altera os limites que o seu avô, que o seu bisavô, que eu coloquei. Não altera. Porque se tem esses limites, é limites de sabedoria, é porque teve história, é porque foi preciso que fosse assim. Observar aquele que é bom no que faz, olha isso aqui eu achei o máximo. Observar aquele que é bom no que faz, os bons profissionais são solicitados e admirados e não ficam à sombra de ninguém. Observe alguém que é bom. Aí eu volto, né, a falar para vocês. Admire, traga para perto pessoas que você tem, né, convicção de que você
quer chegar naquele nível, de que você quer ser como aquela pessoa, traz para perto. E aí ele fala: observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados, não ficam à sombra de ninguém. Quem é bom não precisa ficar provando que é bom. Quem é bom, quem sabe o que está fazendo, não fica sem ser solicitado. Eu falei isso uma vez e eu volto a repetir, não lembro se eu falei em live ou para quem que eu falei. Mas você percebe na trajetória de Jesus que ele não fica sozinho, né? Não tem como, gente. Quem tem o Espírito Santo não consegue ficar sozinho. Tá toda hora rodeado de pessoa. Tá toda hora alguém querendo conversar com você. Tá toda hora alguém querendo te dar um abraço, chamando você para conversar. Porque não é nem você, é o Espírito Santo. E aqui ele tá falando, aquele que é bom no que faz, não fica à sombra de ninguém. Ou seja, eu não preciso copiar o outro. Eu não preciso ficar, me espelhando no outro a forma de trazer para minha vida. É lógico, eu tenho que me espelhar e ter pessoas referências, mas estou falando de copiar, de ter tanta admiração que beira a inveja, sabe? Som do coração. É tão bom de vez em quando a gente fazer uma análise própria para ver se a gente não tá com orgulho, para ver se a gente não tá com inveja. É bom isso. Então tenha pessoas que você admire, mas não queira ser igual a elas. Não queira. Você é você. Você é autêntica como Deus te criou. Você é autêntico como o Senhor te formou. Você é você. Você é lindo igual você. Você é do jeito que é você. Não tenha essa ambição de ser o que o outro é. Porque Deus vai te usar na essência que você é. Para finalizar, eu vou contar um testemunho pessoal. Eu sei que às vezes aqui eu tô abrindo até meu coração demais. Às vezes eu falo, meu Deus, preciso me guardar. Mas quando eu lembro desses pequenos testemunhos, eu gosto de compartilhar para vocês verem que são conselhos práticos, né? Para que a gente consiga colocar na nossa vida. Uma vez eu falei assim, ai Senhor, eu acho que eu tô, me vai descendo demais, coisa de maquiagem, essas coisas. Eu vou parar de me arrumar tanto para ir para a igreja. Eu vou parar. Eu vou ir mais simplesinha, principalmente no culto de terça. E aí, gente, meu Deus do céu, não prestou. E eu admirava muito uma pessoa da minha igreja, admiro ela até hoje. E eu falava, eu vou ser igual a ela. Eu vou andar mais simples, né? Mais assim, igual a ela. E eu pensei isso comigo. E eu falei, vou mudar. Quando eu cheguei no culto, a palavra parece que foi para mim. Parece, não tenho certeza. E o pregador da noite, ele falou assim, olha, você disse para Deus que você vai mudar, mas não tem isso, porque hoje, olha o que ele falou, hoje eu estou com o meu melhor terno. Eu poderia usar esse terno só na Santa Ceia, mas eu estou usando ele hoje, porque o meu melhor é para Deus. E Deus, ele vai usar você do seu jeito. E ali eu entendi. Ali eu entendi que humildade não tem nada a ver com aparência. E ali eu quebrei isso da minha vida. E eu entendi que o Senhor ia me usar na minha essência, sendo quem eu era. É lógico que algumas vezes a gente tem que ser moldado, né? Mas o Senhor, ele tem prazer de nos usar na nossa essência. E olha o que ele fala, os bons profissionais são solicitados e admirados, não ficam à sombra de ninguém. Ou seja, quem é bom no que faz é porque ele aprendeu a ser autêntico. É porque ele aprendeu a ser ele mesmo, do jeito dele, na vivência dele. Não queira trazer para a sua vida aquilo que é do outro. O outro sabe por que ele é daquele jeito, você não sabe. Você não passou pela vivência dele. Eu sei o porquê eu sou desse meu jeito. Eu tenho a minha vivência. E eu sou autêntica naquilo que eu sou. Não adianta eu vir aqui para vocês fazer um personagem daquilo que eu não sou. Não vai adiantar. Não vai tocar no coração de vocês. Eu tenho que expressar para vocês a minha verdade. Entende? Eu tô falando de mim, mas traz para sua vida aí também. Não queira ficar à sombra de ninguém. Não queira ficar à sombra de ninguém. Você sendo bom no que você faz, você vai ser sempre solicitado. Isso em todas as áreas
da sua vida profissional, né, ministerial. Se você for bom no que você faz, você vai ser sempre solicitado. Seja você mesmo. O Senhor tem prazer de nos usar na nossa essência. Ele nos molda, ele nos poda. Muitas das vezes, como a palavra fala, né, aquele que dá fruto será podado. Muitas vezes ele nos poda. A poda dói. A poda é um corte preciso na árvore, e assim é na nossa vida. Muitas vezes precisamos de poda, mas a nossa essência, aquilo que nós somos, o Senhor tem prazer de usar a nossa essência. Ô, gente, ele juntou 12 discípulos, cada um com seu jeito. Isso mesmo, seja você o seu maior concorrente, não queira competir com ninguém. Exatamente isso, que frase sensacional. Sensacional essa frase. Não queira competir com ninguém, não queira. Jesus, ele juntou 12 pessoas extremamente diferentes. Um era cobrador de imposto, um era um zelote, gente, lutador ali, né, gostava de lutas. O outro era sanguíneo, o outro era melancólico, o outro era chorão. E ele conseguiu juntar os 12 e usou cada um deles com as qualidades deles. E eles foram apóstolos, libertadores, né? Expulsavam demônios, faziam milagres na essência deles. O Senhor não tem prazer de nos mudar, de mudar a nossa essência. É como eu falei, tem coisas que precisam de poda, de molde. E o Senhor, ele é especialista em nos podar e nos moldar. Mas aquilo que é intrínseco nosso, que é a nossa essência, ele vai nos usar na nossa essência. Porque talvez pessoas que não seja alcançado, né, na minha essência, vai ser alcançado na sua. Talvez aquelas pessoas que não conseguem me ouvir, que não têm afinidade com o meu jeito de ser, vão ouvir você, exatamente do seu jeito como você é. Então, seja você mesmo. Volta naquela live identidade. Eu já fiz uma live sobre identidade. Tenha a sua identidade firmada em Deus. E você vai ser sempre admirado, sempre solicitado e não vai ficar na sombra de ninguém. Amém? Eu finalizo essa live agradecendo a vocês que estão aqui, agradecendo ao Espírito Santo, agradecendo a vocês que vão ver, né? E que o Senhor, ele encontre espaço para trabalhar no nosso coração. Porque muitas coisas o Senhor quer nos ensinar em sabedoria. Mas às vezes nós estamos tão orgulhosos, tão retidos, né? Naquilo que a gente acha que a gente sabe, que a gente não quer aprender coisas novas. Que hoje o nosso coração esteja moldável a que o Espírito Santo quer fazer. Amém? Te espero amanhã, aqui 12h30, né? Sempre nesse horário. E que nós possamos aí finalizar Provérbios juntos. Eu estou aprendendo muita coisa e aplicando muita coisa na minha vida. Vocês não têm noção de como Provérbios, ele tem a capacidade, né? Deus, ele deixou esse livro estrategicamente para nos moldar, para nos mudar e nos fazer sermos pessoas melhores. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã.